Vamos agora resolver a seguinte questão. Considere a expressão e de x igual a 2x mais 1 dividido pelo produto de x menos 1 por x menos 2. Faça o que se pede. Item A. Encontre os valores de x, tais que a minha expressão e de x é igual a zero. Essa expressão é uma expressão quociente, né? Nós temos que relembrar um conceito de frações, onde eu tenho aqui uma fração A dividido por B. O meu denominador B tem que ser diferente de zero, porque senão nós teremos uma indeterminação. E A e B pertencem aos reais, sendo que o B tem essa restrição de ser diferente de zero. Levando essa ideia para as expressões quociente, nós temos o quê? Para quando essa expressão aqui for igual a zero, isso somente acontece quando o meu numerador é igual a zero, visto que o meu denominador não pode ser zero, senão teremos uma indeterminação. Então, o meu numerador aqui, 2x mais 1, é igual a zero. Então, isso somente acontece, a expressão somente é igual a zero quando o numerador for igual a zero, ok? Analisando agora essa equação, pois nós temos agora uma equação porque a gente tem uma igualdade, né? Essa parte aqui dessa expressão está sendo igual a zero, então isso se transforma em uma equação. Essa é uma equação do primeiro grau. Isso nada mais é que uma equação de uma reta, ok? Então, nós temos que analisar os valores de x para quais essa equação é igual a zero, ok? Como que nós determinamos o valor de x aqui, então? Nós vamos isolar a minha variável. Então, tudo que não tem x fica de um lado da minha igualdade. Então, aqui nós temos que 2x está mais 1, o inverso vai ser menos 1. 2 está multiplicando, o inverso é a divisão. Então, vai ficar x igual a menos 1 sobre 2. Este valor aqui de x é chamado raiz ou ponto crítico da minha expressão. Ok? Vamos fazer o estudo de sinal dessa expressão aqui. Como eu disse anteriormente, essa equação é uma equação da reta, né? A equação geral da minha reta é A vezes x mais b igual a zero. Lembrando que o A é o coeficiente angular. O coeficiente angular define a inclinação da minha reta e o B é o coeficiente linear, pois caso fôssemos traçar num plano cartesiano, seria o valor aonde intercepta o eixo y, ok? Se o meu A ele é maior que zero, a minha reta ela vai ser crescente. Reta vai ser crescente. Se o A for menor que zero, a reta vai ser decrescente. Ok? E se o A for igual a zero, eu tenho que uma reta constante, onde está passando no meu eixo y. Ok? Então, nós temos aqui, vou esboçar aqui fazer o esboço. Nós temos aqui o primeiro caso, quando A é maior que zero. E vou fazer o esboço aqui, quando A for menor
que zero, ok? O valor aqui do ponto crítico dessa expressão aqui vai ser menos b sobre a. Então, nós teremos aqui a minha raiz, né, o ponto crítico, uma reta crescente. Então, se a gente colocar de forma genérica aqui, vai ser o beta positivo, o inverso vai ser negativo, o a está multiplicando, o inverso vai ser dividindo. Então, eu vou ter aqui uma reta crescente passando por essa raiz, por esse ponto crítico, ok? Então, nós temos aqui, que do modo aqui, que ele passa da minha raiz, os valores são positivos, ok? E antes da minha raiz, os valores serão negativos, ok? Agora aqui, quando o meu a for menor que zero, que vai ser neste gráfico aqui, nesse esboço. Quando a for menor que zero, vai ser uma reta decrescente, passando também pelo meu ponto crítico, que no caso aqui seria B sobre A. Então, nós teremos uma reta aqui, passando pelo ponto crítico, né? Então, antes dessa reta aqui passar pelo seu ponto crítico, os valores são positivos. Após a passagem pela raiz aqui, no meu eixo x, os valores serão negativos. Isso nos auxiliará para resolver o item B, onde nós teremos que fazer a análise de sinal, ok? Então, o primeiro gráfico aqui corresponde para A maior que zero e o segundo para A menor que zero. Então, aqui, o meu ponto crítico é menos meio, né? Retornando ao item A. Então, nós temos aqui a análise dessa questão aqui. O ponto crítico vai ser menos meio, ok? Aqui, o A é maior que zero, né? Porque o A é igual a 2. A é igual a 2, ele é maior que zero. Então, a minha reta, ela vai ser crescente. Então, fazendo analogia aqui, após o ponto crítico é positivo e anteriormente é negativo, ok? Então, resolvemos o item A. Agora, nós resolveremos o item B da questão. Complete a tabela abaixo com o estudo do sinal de cada expressão escrita na tabela. Observe que o estudo do sinal já foi feito para a expressão 2x mais 1. Foi a última expressão que nós analisamos neste gráfico, ok? Então, aqui, a partir deste gráfico, nós temos que, a partir do meu ponto crítico, os valores de x são positivos, e antes do meu ponto crítico, os valores de x serão negativos. Então, aqui estão os pontos críticos nessas colunas de cada expressão, ok? Vamos fazer essa análise aqui. Quando x é menor que menos meio, então o valor da minha expressão vai ser o quê? Negativo, menor que o meu ponto crítico. Agora, quando x está entre menos meio e 1. Então, maior que menos meio, os valores são positivos. Entre 1 e 2, que é maior que menos meio, também os valores da minha expressão são positivos. E maior que 2, os valores são positivos, ok? Então, agora nós teremos que analisar as expressões que resultam no meu denominador, que é x menos 1 e x menos 2. Vamos fazer a análise, como que aqui é um produto, de cada expressão separadamente. Então, vamos considerar a primeira aqui, x menos 1. Vamos analisar os pontos críticos dessa expressão. Ponto crítico nada mais é que a raiz, como foi dito no item A dessa expressão. Então,
quando eu quero encontrar a raiz, eu vou igualar a zero. Então, vou estar escrevendo uma equação do primeiro grau. Então, fica x menos 1 igual a zero, ok? Analisando aqui, é uma equação de uma reta, cujo coeficiente angular a aqui, ele é 1. Quando não tem nada multiplicando aqui, significa que eu tenho o número 1. 1, ele é maior que 0, então ela é crescente. Ok? Então, vamos determinar quais os valores de x aqui, a partir desse ponto crítico. Menos 1 é negativo, a operação inversa é positivo. Então, fica x igual a 1. Então, 1 vai ser o ponto crítico. Então, esboçando aqui o gráfico, vou esboçar aqui na frente para fazer a análise de sinal. O ponto crítico, vou marcar aqui, que é 1, vai ser uma reta crescente, passando por 1. Então, lembrando, essa parte superior, os valores são positivos, quando a minha reta é crescente, a partir da minha raiz, e são negativos antes da minha raiz, ok? Então, vamos fazer essa análise do sinal aqui na tabela, deste primeiro caso aqui. X menor que menos meio. Então, toda vez que o meu x for menor que 1, vai ser negativo. Então, aqui o sinal é negativo, ok? Então, aqui, o segundo caso, entre menos meio e 1, continua sendo menor que 1. Então, continua sendo negativo. Agora, todos os valores que são maiores que 1 são positivos. Então, entre 1 e 2, positivo. Maior que 2, positivo. Fizemos a análise da primeira expressão. Agora, da segunda, determinar o ponto crítico de x menos 2. Novamente, para determinar a raiz ou ponto crítico, eu tenho que igualar a zero, ok? O meu coeficiente angular aqui também vai ser 1. Então, A é igual a 1, que é maior que 0. Então, a minha reta também é crescente. Determinar o valor de x, menos 2 é um valor numérico negativo, operação inversa é positivo, então fica x igual a 2, que é a raiz ou ponto crítico dessa expressão. Novamente, vamos fazer a análise aqui do sinal, marcando aqui inicialmente o ponto crítico 2. Como nós vimos, é uma reta crescente. Como é uma reta crescente, a partir do meu ponto crítico, ou seja, a partir da minha raiz, é positivo e anteriormente é negativo. Vamos fazer a análise do sinal para essa expressão, demarcando aqui os sinais na tabela. Menor que 2, negativo. Então, menor que menos meio é negativo. Entre menos meio e 1 é negativo. Entre 1 e 2 é negativo. Ele somente muda de sinal, passa a ser positivo a minha expressão, quando for maior que 2. Então, aqui é positivo. Quando eu falo que é positivo a minha expressão, significa que quando eu for colocar um valor de x aqui maior que 2, essa expressão aqui vai ser maior que 0, ela vai ser positiva. Então, olha só, se eu coloco aqui 3 menos 2 dá 1. 1 é maior que 0, que é um número positivo. Então, por isso que eu coloco aqui que é positivo e anteriormente é negativo. Se eu coloco 1 aqui, que é menor que 2, fica 1 menos 2 menos 1, que vai ser menor que 0. Só recordando essa parte. Vou até exemplificar aqui. Ó. Suponhamos que x seja igual a 3. Então, na expressão aqui de x menos 2 igual a 0, vai ficar 3 menos 2, vai ser 1,
que é maior que zero, então por isso que ele é positivo, minha expressão. Agora, suponhamos que x seja igual a 1, que é um número menor que meu ponto crítico aqui. Então, vai ficar x menos 2 igual a 0, 1 menos 2 vai ser igual a menos 1, que é menor que 0. Então, é um valor negativo, ok? Só recordando. O próximo passo é determinar o sinal da minha expressão, certo? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma expressão quociente. A ordem aqui não interfere muito, porque eu tenho uma divisão por um produto, certo? Então, aqui, se eu colocar aqui menos com menos vezes menos, vai dar o quê? Ó? Menos com menos, mais com menos, menos. Só trocar a cor da caneta para auxiliar. Então, ó, esse com esse daqui dá mais. Mais com menos vai dar menos, ok? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Conseguiram entender? Então, agora, mais com menos, menos, sinais diferentes. Com menos, vai dar mais. Agora, mais com mais, sinais iguais, positivo. Com menos, negativo. Mais com mais, sinais iguais, positivos. Com mais com mais, mais. Portanto, finalizamos o item B, que está sendo referente à análise de sinal da minha expressão, né? Então, nós podemos observar aqui que valores de x menores que menos meio, a minha expressão vai ser negativa, certo? Para valores de x entre menos meio e 1, os valores da minha expressão serão positivos. Valores de x entre 1 e 2, a minha expressão vai ser negativa. Valores de x maiores que 2, os valores da minha expressão serão positivos. Agora, por que não pode ser menor ou igual? Porque este valor de menos meio não é a raiz do ponto crítico, significa que quando zera a minha expressão, ok? Então, nós temos que ter cuidado nessa parte do meu denominador, porque ele não pode ser zero. Então, aqui não caberia ser menor ou igual a 1. Porque se for igual a 1 aqui, vai zerar e vai zerar o meu denominador, que vai recair em uma indeterminação, ok? Então, agora, nós iremos resolver o item C. O item C pede para encontrar os valores de x tais que a minha expressão é maior que zero. Nós já fizemos esse processo. Basta só escrever matematicamente esse joguinho de sinais aqui. Quando que a minha expressão ela vai ser maior que zero? Quando ela vai estar no intervalo entre menos meio e 1 e maior que 2. Então, nós temos aqui, que vai analisando a minha tabela, que essa expressão vai ser positiva entre menos meio e 1. Então, x entre menos meio e 1. Ou quando x for maior que 2. Lembrando que o cognitivo ou significa a união, tá? Vou colocar uma observação aqui, que o ou está relacionado com a união. Então, aqui nós temos que
a solução do meu problema vai ser dada pela união deste intervalo com este intervalo aqui. Então, nós podemos escrever a solução como x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x está entre menos meio e 1, ou x é maior que 2, ok? Uma outra forma de expressar essa situação seria, um outro modo, seria aberto, conjunto aberto aqui, intervalo aberto, entre menos meio e 1, união com intervalo aberto de 2 a mais infinito. Então, eu expressei aqui a solução do item C de duas maneiras, ok? Por fim, resolvemos a questão que estava trabalhando com a expressão e de x.